já recebeu um não de Deus? Você planejou, sonhou, arquitetou, até jejuou, mas a resposta final foi não? Eu já tive várias vezes. Inclusive, lembro de uma situação na Marinha, onde eu trabalhava no setor operativo e fui designado para trabalhar no setor com mexer com documentação, setor burocrático. Eu entrei em crise, achando que era uma ação do diabo, pedi para as pessoas orarem por mim. Eu orei, eu jejuei, coloquei a igreja para jejuar. Sabe qual foi a resposta de Deus? Não. Sabe o que eu entendi depois? Que aquele não, na verdade, era um sim. Porque com o tempo eu amadureci, cresci e o não estava me guardando de muitas coisas. Entender o não de Deus não é fácil. Lidar com a resposta negativa do Senhor é muito difícil para a gente. Foi por isso que hoje eu resolvi conversar com você. Eu sou o pastor Luiz Almeida e neste vídeo eu vou compartilhar com você como eu entendo essa situação do não de Deus. Não só foi nessa situação que eu passei da Marinha, em outras ocasiões eu ganhei muitos não de Deus. E com isso eu amadureci, com isso eu aprendi. Se você ficar até o final deste vídeo, eu não sei se você vai receber um sim de Deus, mas você vai entender que muitas vezes o não é a melhor resposta. E quem sabe o que falta para você não é mais fé, mas sim entender que precisa de um pouco mais de maturidade espiritual. A maturidade espiritual pode ser comparada a muitas coisas. Pode ser até mesmo um café que precisa passar por todo o processo da água fervendo, do pó, até ficar um sabor ideal, sem açúcar, para sentir o sabor do café. Maturidade é um processo, não acontece da noite para o dia. Muitas pessoas estão achando que as coisas de Deus elas acontecem no tempo delas. E elas muitas vezes se perdem, se afastam da fé. E engraçado que a Bíblia fala disso. Olha só o que está escrito em Hebreus, capítulo 5, versículos 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Engraçado que o autor de Hebreus começa que leite é de criança e eu estou tomando café. Não significa que nós estamos tomando café, sejamos adultos, mas é uma comparação a um alimento dado a crianças que precisavam amadurecer. O autor de Hebreus estava trabalhando uma problemática que acontecia no meio dos cristãos sobre a necessidade da urgência, sobre a necessidade de ter as coisas no tempo deles. Muitas vezes estamos passando dificuldade na fé, estamos em crise porque ouvimos um não de Deus, porque a gente não entende coisas espirituais que só vamos entender mais à frente. Inclusive, passamos por uma época onde as pessoas não sabem lidar com o contrário, não sabem lidar com as pessoas que pensam diferente. E por não saber lidar com o contrário, as pessoas estão em crise. E a igreja é um reflexo da sociedade, é um reflexo dessa urgência das pessoas, é um reflexo desse mimimi, vamos dizer assim, que está tão famoso falar isso, essa carência do ser, de sempre receber o sim. E isso não acontece com as coisas de Deus. A gente precisa amadurecer, a gente precisa entender as coisas de Deus, não segundo a nossa ótica, mas segundo a ótica dele. E isso não é fácil. E você, já viveu algum momento assim de não de Deus? De você planejar e as coisas não acontecerem como você pensou? Escreve aqui nos comentários, eu quero ler e vou te responder o que eu penso também da mesma situação que você passou. Nos últimos vídeos aqui do canal, eu falei muito sobre fé. Muitas vezes a gente acha que ter fé é controlar Deus, mas na verdade a nossa fé não controla Deus. Nós não controlamos Deus porque Ele é o Senhor. Entender que Deus é o Senhor é mais um desses processos, na verdade é mais um passo de como lidar com o não de Deus. Quando a gente se relaciona com o nosso chefe, com os nossos pais, com alguém que tem autoridade sobre a nossa vida, mesmo não concordando, a gente aceita, porque eles têm autoridade. Saber lidar com a autoridade é necessário para poder lidar com o não de Deus. Olha o que diz o texto. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Provérbios 16:1, a versão da Almeida Revista atualizada. Então,
esse texto que é tão conhecido e muitas vezes citado, a gente esquece que ele está uma verdade muito poderosa. Nós podemos fazer planos, nós podemos sonhar, isso faz parte da vida. Continue sonhando, continue planejando, continue orando, mas a resposta vai vir do Senhor. Quando a gente entende que Deus é o Senhor, nós sofremos menos, porque vamos orar, vamos jejuar, vamos treinar, vamos nos dedicar, e se não der certo, a gente vai entender. Não deu, porque essa era a vontade de Deus. E entender qual é a vontade de Deus é entender que ele não está nos rejeitando, ele não está nos maltratando, porque ele sabe o que é melhor para a gente. E entendendo isso, a gente vai saber que ele nos ama. E aí esse relacionamento de amor vai se tornar maior quando nós aceitarmos o senhorio dele, quando nós entendemos que ele é autoridade sobre a nossa vida, e isso a gente faz por amor. Isso faz quando nós temos realmente cumprido o que o texto diz, amá-lo acima de todas as coisas. E se a gente percebe bem o que está no texto de Provérbios 16, vai fazer cada vez mais a gente, além de amadurecer, entendendo esse senhorio dele, e por mais que a gente planeje, a resposta final vai ser dele. Agora, tem uma coisa que a gente não precisa planejar, não precisa criar grandes projetos para poder fazer. É dar um like neste vídeo. Se você ainda não deu um like nesse vídeo, você não vai me ajudar. Me ajuda aí. Eu preciso, nós juntos, eu e você, eu aqui apresentando o conteúdo e você dando o teu like e compartilhando também, alcançar vidas que estão em crise porque receberam um não de Deus, se afastaram da fé por causa do não de Deus, estão pensando em desistir por causa do não de Deus. E, na verdade, o não de Deus, ele é necessário termos maturidade da nossa parte, entender que ele é o Senhor e também entender que muitas vezes ele nos dá um não porque Deus é o nosso Pai. Eu sou pai e, como pai, eu sempre quero o melhor para o meu filho. Faço de tudo para ele, tudo que está ao meu alcance. Tem coisas que ele me pede, eu tenho como fazer, tem outras que eu não tenho como fazer. Hoje meu filho já é de maior, mas quando meu filho tinha 10, 12 anos, se ele me pedisse um carro, ainda que eu tivesse condições de dar um carro para ele, eu não daria. Por que eu não daria? Porque ele não teria, primeiro, habilitação para dirigir, e segundo, ainda que ele fosse um prodígio, com 10 anos sair dirigindo, que não seria algo impossível, ele poderia pegar esse carro, bater com o carro, matar alguém, ou até mesmo morrer. Então, se eu sou um pai pecador, e penso que se eu fizer tudo para o meu filho, esse tudo pode machucá-lo, pode afastá-lo de mim, pode levá-lo a óbito, eu não faço. Quanto mais Deus, que é perfeito, sabedor de todas as coisas, ele conhece o nosso futuro. Então, muitas vezes, o não de Deus é um não preservador, é um não que está nos guardando de um mal que nós não vemos, mas ele já sabe. Então, quando eu entendo que o não de Deus, por mais que esteja doendo, por mais que a gente fique assim pensando, poxa, mas eu orei tanto, eu planejei tanto, eu sonhei tanto, eu jejuei, as coisas estavam acontecendo e parecia que tudo era de Deus e não aconteceu, por mais que eu fique assim, mas se eu entendo que Deus é Pai, eu vou descansar pensando, o Senhor sabe o que é melhor para mim, Ele é meu Pai, então Ele está me guardando de algo que eu não sei, e no futuro, além de saber, eu vou estar melhor do que eu pensava estar com esse pedido. Sabe por que muitos dos nossos pedidos não foram atendidos? Porque Deus estava nos guardando. Porque Ele é Pai e Ele sempre quer o melhor para os teus filhos. Então, se você quer lidar melhor com o não de Deus, pense sempre nisso. Você precisa amadurecer. Hoje você não consegue lidar tanto, dói, mas no futuro você vai entender melhor. Você precisa entender que Ele é o Senhor. Por mais que a gente planeje, Ele vai dar a resposta final. Ele sabe o que é melhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nada acontece sem a vontade dEle. E também o principal, se você entender que Deus é o teu Pai, você vai descansar, porque você não vai achar que Ele quer o mal para você. Ele quer sempre o melhor para você. Não somente uma xícara de café. Ele tem planos maravilhosos para você. Se
Se você gostou desse vídeo, como desse café, se você também gosta de café, aproveita para se inscrever no canal. Aqui nesse canal eu falo sobre o Evangelho simples. Procuro transmitir para você as coisas, verdades de Deus da maneira mais simples possível. E no dia a dia, na prática, tomando café, caminhando, fazendo atividade física, a gente precisa entender que as coisas de Deus, elas são simples. As coisas de Deus são simples. Não se limita somente ao culto. Então, se você quer mais conteúdo sobre o Evangelho Simples, considere se inscrever, ativa o sininho, porque quando eu lançar mais vídeos, eu tenho lançado 2 vezes na semana, toda quarta e toda sexta-feira, você vai ser avisado. Aproveita para deixar o like se você ainda não deixou, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus tem outras pessoas para alcançar o meio da tua vida. Agora, se você quer conhecer mais outras verdades, mais outros conteúdos que vão te abençoar, vai aparecer aqui, ó, playlist, vídeo para seguir, vai aparecer aqui. É só você clicar e a gente já se vê lá em alguns segundos.